Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Hoje é dia 2 de julho de 2024 e no dia de ontem a Bolsa continuou naquela curva de ascensão que ela já vem há alguns dias, dando uma bela de uma recuperada. E a ação do Banco do Brasil, ela fez um movimento inicialmente para cima, depois ela deu uma regredida, que eu chamei de escorregada. E conforme eu já tinha colocado em vídeos anteriores, estava com ordem VAC, válida até cancelar, e vamos dar uma olhada se essa ordem ela chegou a ser atingida por essa escorregada que deu a ação do Banco do Brasil. Mas antes, eu quero fazer uma consideração sobre esse vídeo que eu publiquei no dia de ontem. Ele foi sobre a Lei 724/2024, e é um vídeo que eu tive que tirar do ar, porque eu acabei cometendo um erro de cálculo sobre os valores que estavam na lei, fiz uma interpretação errada e, consequentemente, gerou um resultado errado no final. A consequência disso é que nas duas conclusões que eu tinha no final, porque o erro de cálculo em si não é uma coisa que muito me preocupa, porque às vezes a gente consegue num segundo vídeo fazer uma interpretação ajustada e simplesmente fazer a correção do cálculo. Porém, o erro que foi colocado, ele levou a duas conclusões no final. Uma vai ser mantida no próximo vídeo que eu vou fazer sobre esse mesmo assunto, mas a segunda levava uma conclusão totalmente errada. E aí não é correto, principalmente dentro do ambiente que a gente critica muito, tanto a mídia regular quanto a mídia especializada, que muitas vezes colocam informações, não sei se intencional ou não, mas que levam as pessoas a tomar decisões erradas. Então isso que aconteceu, o vídeo eu tirei ele do ar e vou refazê-lo com as informações corretas. Quem me chamou a atenção foi o pessoal aqui do canal, o François, ele que me deu o toque ontem à noite, e aí eu tive que retirar, até porque o vídeo já estava com bastante visualização. Então eu peço as minhas desculpas e vamos fazer essa correção o mais rápido possível. Agora são 9 horas e 40 minutos, 20 minutos para as 10, portanto não abriu o mercado ainda. E você pode ver que agora eu estou colocando esse círculo, que eu sempre coloco aqui em amarelo, mais aqui para baixo. Antes ele estava pegando essa parte mais de cima, nesta queda que a bolsa vinha, e agora ela fez um movimento contrário aqui. Veja que ela vem e bate nessa linha de baixo que nós colocamos, que é a nossa linha de suporte, e ela já fura a nossa linha de resistência, essa linha amarela mais de cima. E aqui tem uma questão interessante. Veja como já a subida ela cruza a linha verde, que a gente chama de linha da média móvel nos últimos 31 dias. Que é aquilo que eu sempre digo, a ação ela não desce infinitamente. Ela em algum momento ela vai procurar a linha da média móvel, ou seja, a gente chama isso de retorno à média, então ela não vai ficar indefinidamente abrindo esse espaço aqui em relação à média. Em algum momento ela vai encontrar ou mais embaixo ou mais em cima, e veja que ela volta de forma muito rápida. E nesse caso, evidentemente, né, que dependendo do contexto em que há essa subida, porque às vezes depende muito daquelas empresas que pesam mais no índice do Ibovespa. Eu não compro ações do Ibovespa. Então pode ser que ela suba muito, mas algumas ações que fazem parte daquele grupo que nós analisamos, que fica ali entre bancos, seguros e elétricas, basicamente, eventualmente também empresas de saneamento. Então, nesse contexto aí, pode ser que essas ações não respondam com a mesma intensidade que o Ibovespa. Então, a gente fica de olho, algumas ficam ali patinando, e aí pode surgir ali algumas oportunidades. Que foi o que aconteceu com o Banco do Brasil. Então, eu entrei aqui no mercado fracionário e eu entrei com uma ordem válida até cancelar, de 26,45. Eu já tinha mencionado isso aí antes, e a minha ideia aqui era comprar 34 ações com os proventos que foram pagos pelo Banco do Brasil, ou seja, está vindo daquilo que eu estou recebendo em proventos, que mais ou menos bateu com os valores que foram pagos no dia 28 de junho. E veja que essa ordem aqui, ela é foi exatamente colocada no dia 28 de junho. A gente viu o movimento que a ação vinha fazendo. Eu esperava que desse essa balançada. Com o tempo, você vai pegando
esse tipo de manha que o mercado ele oferece, que são essas oscilações, né? Eu chamo de efeito violino, de repente bate a corda lá embaixo e ela volta aqui para cima. Então aconteceu e nós acabamos comprando. E até é curioso porque lá no final das contas, o Banco do Brasil ele acabou até descendo mais. Ele chegou a estar a R$ 26,35, se eu não estou enganado. Na hipótese de você estar chegando agora aqui no canal, a primeira coisa que nós fazemos é o registro da compra que foi feita. Então compramos a R$ 26,45, passamos de 5.410 ações para 5.444, compramos mais 34 ações. Não é necessariamente nessa ordem que nós fazemos, mas aqui para fins didáticos do canal, nós olhamos essa compra do ponto de vista do preço. E para avaliar do ponto de vista do preço, nós consideramos duas hipóteses. A primeira delas é o preço da ação em relação àquilo que já aconteceu no passado da companhia. Veja que aqui nós registramos todos os proventos que foram pagos desde 2017 até 2023. Eles já estão ajustados pelo desdobramento que o Banco do Brasil fez das suas ações, de uma para duas. Então, se pagava, por exemplo, R$ 2,00 de proventos, é como se, atualizando, a gente divide por 2, pagasse R$ 1,00. E veja que na média, o Banco do Brasil pagou R$ 1,50 nos últimos 5 anos. Embora a gente tenha desde 2017, nós consideramos de 2019 a 2023. E esse aqui é o provento médio pago, os dividendos pagos. Então, nós dividimos esse valor, R$ 1,50 aproximadamente, por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Quando dividimos isso, nós estabelecemos um preço teto para nossa compra de ações do Banco do Brasil. E esse preço teto da média dos últimos 5 anos, que está aqui, é de R$ 25,07. Mas acontece que esse valor, ele se separa muito, ele se distancia muito do que foi pago aqui em 2023, R$ 2,28, o que leva para um preço teto, usando o mesmo cálculo, dividindo por 6%, de R$ 38,13. Veja que esse valor é muito alto, ou seja, está muito distante. Então é melhor a gente fazer uma composição para não se perder no preço, senão a gente joga muito para baixo e acaba não comprando nunca mais a ação. Até porque eu já coloquei em vídeos anteriores que Banco do Brasil, que tudo indica, acabou mudando de preço ao longo dos últimos 1 ano e meio aproximadamente. Se eu considerar um crescimento médio composto do valor pago por ação, eu teria ainda uma projeção aqui de R$ 40,21, que é bem mais alto do que esses 38. Então eu simplesmente resolvi somar 38 com 13, ou seja, no último ano, mais a média, e cheguei neste preço teto médio aqui, ó, desses dois valores que eu achei que fica justo ali, R$ 31,60, que eu chamo de preço teto quando eu olho para o passado do que já aconteceu na companhia. E assim como eu olho para o passado, eu também gosto de olhar para a projeção. Por isso que eu vou tomando os resultados do Banco do Brasil trimestre a trimestre para chegar à conclusão que talvez o Banco do Brasil possa, lá no final de 2024, obter um lucro líquido aí de 34 bilhões e 700 milhões aproximadamente. Se obtiver este resultado e para essa distribuição aqui de 35,84%, é possível que Banco do Brasil pague R$ 2,17 por ação, o que nos leva para um preço teto de R$ 36,19. Lembrando, né, que quando a gente olha para o passado, eu acabei de mostrar agora, deu R$ 1,50, que levaria para R$ 25,07, está aqui embaixo. Além disso, tem coisas que são importantes aqui, por exemplo, o patrimônio líquido do Banco do Brasil, que registrou um patrimônio líquido no primeiro trimestre de 2024 de aproximadamente 180 milhões. Se eu dividir esse patrimônio líquido pelo número de ações, 5 bilhões, depois do desdobramento, né, 5 bilhões e 700 milhões de ações, veja que eu vou ter um valor patrimonial por ação de R$ 31,45, que até está em consonância com o nosso preço teto quando olhamos para o passado. Então veja que dá um indicativo aí de por onde pode estar o preço a ser pago para a Banco do Brasil. Se eu pegar o preço da ação que eu paguei de R$ 26,45,
e dividir por esse valor patrimonial por ação de R$ 31,45, eu vou chegar a esse número aqui, 0,84. Ou seja, eu estou comprando uma ação que está abaixo do seu valor patrimonial. Ou seja, ela está aproximadamente 16% abaixo do valor patrimonial, ou seja, já está valendo 84% desse valor. Quando eu compro uma ação abaixo do valor patrimonial, tem duas conclusões que nós somos levados a tomar. Primeiro, a ação de fato pode estar barata, e segundo, que o risco é muito baixo de comprar uma ação que está sendo pago valor por ela abaixo do valor patrimonial. Se eu pegar esse preço e dividir pelo lucro líquido por ação, eu vou ter esse número aqui, 4,37. Que significa que se eu comprando Banco do Brasil a R$ 26,45, eu vou retornar de volta em função do lucro líquido, não é em função dos dividendos, em função do lucro líquido, eu vou receber de volta em aproximadamente 4 anos e 4 meses. E se confirmado os R$ 2,17 por ação, eu vou chegar a um dividend yield de 8,21%, o que é bem acima daqueles 6% que eu estou procurando. E agora eu posso voltar para a minha tabela de preços. Veja que eu tenho um preço aqui, que é o preço quando eu olho para o passado, e que eu replico ele aqui embaixo. Depois de ter visto aquela tabela, que eu chamo de minha tabela dos indicadores fundamentalistas, todos aqueles valores estão transportados para cá, número de ações, o payout que eu mostrei agora há pouco, e lá no final a possibilidade do pagamento de R$ 2,17, e aqui embaixo eu deixo registrado o preço teto, agora o preço teto projetado. Qual desses dois é o mais importante? O preço teto, quando eu olho para o passado, porque esse já aconteceu, esse é fato. A projeção é uma ideia do que pode acontecer. Então, quando eu pago R$ 26,45, eu estou abaixo do meu preço teto, quando eu olho para o passado, mas eu também estou abaixo do preço teto na minha projeção. Portanto, indicativo de que eu comprei uma ação por um preço barato. E assim eu passo para registrar o racional por trás da minha compra. Evidentemente que o racional, normalmente quando eu faço uma análise para uma compra, o racional vem primeiro, aí depois é que eu chego no preço. E por uma questão de didática eu mostro o preço, porque o preço realmente ele importa, ele é muito significativo. Então o que acontece? Aqui eu faço o registro da compra que eu fiz, 34 ações a R$ 26,45, e trago aqueles dados que eu coloquei lá na minha tabela dos indicadores fundamentalistas, o dividend yield 8,21%, o meu PL 4,34%, o meu PVPA 0,84%, ou seja, isso é o que estava na minha cabeça quando eu fiz essa compra. E o preço teto eu pego o menor dos dois, quando eu olho para o passado, R$ 31,60, indicando que eu paguei um preço barato por essa ação. Por que eu faço isso? Porque no futuro, quando eu tiver alguma dúvida com relação à minha compra, eu retorno ao registro e verifico por que foi que eu fiz essa compra lá no passado. Então, eu mostro aqui o que estava na minha cabeça no momento dessa compra. E eu termino por atualizar a minha tabela de metas. Metas essa para os anos de 2024 e 2025. Quando eu penso em 2025, eu vejo aqui o número de ações que eu tenho até ao final de 2025. No caso do Banco do Brasil, 5.992 ações. E atualmente eu já cheguei a 5.444, conforme eu mostrei agora. Portanto, eu estou a 90,85% da meta. Falta aqui 9,15% para eu atingir essa meta. Então, um indicativo de que eu vou atingir com certa facilidade. Porém, isso olhando para hoje, porque se nós olhássemos para os anos de 2022, 2023, parecia que a gente nunca ia chegar nessa meta. Só que, de repente, desandou o momento de compra de ações do Banrisul. Então, às vezes, você fica muito tempo sem comprar uma ação. De repente, ela volta para o preço, você retorna e as compras são feitas assim, em bastante quantidade. É um aprendizado interessante. O nosso objetivo aqui é hoje de R$ 3.860,06 até o final de 2024, receber em média por mês esse valor. Isso aqui é curioso porque à medida que vão aumentando as ações aqui nesta coluna, o que vai acontecendo é que esse valor aqui ele vai aumentando, ou seja, é o burrinho correndo atrás da cenoura.
E até o momento recebemos já R$ 29.828 em proventos, aproximadamente, o que nos dá uma média em proventos de aproximadamente R$ 2.485, fazendo com que a gente fique a 64,40% dessa meta. Mas isso porque os R$ 29.828 eu estou dividindo por 12, que são os 12 meses do ano de 2024, então dá esses 2.485. Porém, se eu dividir por 6, que diz respeito ao primeiro semestre apenas, é como se eu tivesse aqui recebido por mês, em média, R$ 4.971. Imagina que eu estou comprando esses R$ 4.971 em novas ações, seja do Banco do Brasil ou daquelas que fazem parte da carteira. E esse é o efeito que faz com que aumente, né, o nosso número de ações, o número de proventos que nós vamos receber e, consequentemente, vai construindo aquela bola de neve em termos de proventos. Para atingirmos a meta, nós precisaríamos receber ainda mais R$ 16.491,90 em proventos durante todo o segundo semestre. Veja que isso é quase a metade do que nós... um pouquinho mais, né, do que a metade do que nós recebemos no primeiro semestre. Portanto, parece, à medida que nós vamos comprando ações, que as metas vão se tornando mais realizáveis. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, mostrando mais uma vez a eficiência do método, abrindo a nossa carteira, mostrando o que nós vamos fazendo passo a passo, e você vai vendo, com o passar do tempo, como eu mostrei agora, o efeito de receber esses proventos e adquirir novas ações. O quanto isso reflete, não no curto prazo. No curto prazo, os efeitos são muito pequenos. Mas à medida que o tempo vai passando, o que nós vamos recebendo em termos desses proventos é algo que nos surpreende, como nós vimos agora. Então, metas que inicialmente pareciam difíceis de realizar, elas acabam andando assim de uma forma mais fácil, inclusive nos surpreendendo. Então tá aí mais uma demonstração do método aqui do canal. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.